Quando eu recebi a notícia falando que Memphis e Corinthians tinham terminado este relacionamento, triste momento, quando falaram, Jéssica, Corinthians não renovou com o Memphis. Eu vou te falar o que eu senti. Oi, eu sou a Jéssica Nanum, seja bem-vindo no canal, se inscreve, deixa seu like, manda seu alô. Eu tô amando receber as mensagens de vocês nas minhas DMs, a galera tá participando bastante. Isso é importante, né? Tem que existir essa troca de ideias. E vamos falar hoje do Memphis. Eu queria ter gravado este vídeo muito antes, mas a agenda da jovem brasileira aqui tá uma loucura, vários projetos, muita tarefa do meu curso de idiomas, então agora que eu tive um tempo para conseguir gravar, para a gente vir falar um pouco sobre os impactos dessa não renovação do Memphis. Quero falar para você também o que eu pensei sobre tudo isso. Me fala em uma palavra, qual foi o seu sentimento? Eu fiquei imaginando que nenhum jogador no Corinthians é insubstituível, sabe? Eu gosto muito de pensar que o Corinthians é sim o maior patrimônio, mas junto disso, a fiel torcida, que é o combustível do time do povo. Então, quando falaram, eu tomei um susto. Eu falei, como assim? Né? Na hora que eu vi a publicação oficial, o Corinthians confirmando, até porque a gente tinha uma expectativa que a renovação ia acontecer. O Memphis tinha baixado os salários ali para facilitar o acordo, mas ainda assim, vamos lembrar, facilitou baixando o salário, mas ainda era um valor muito alto, dada a situação que o Corinthians vive, uma situação financeira complicada, que não é particularidade do Corinthians. Eu vejo que o futebol brasileiro está passando aí por uma estrutura bem balançada em termos de moeda, não só levando em conta o futebol nacional, mas também a moeda do exterior, né, que a gente também leva em conta na hora de fazer uma boa negociação. Então, o que eu percebo? O Memphis, ele foi sim uma peça-chave em vários momentos, né, para o time do Corinthians. No entanto, eu vejo que a gente ficou um pouco emocionado quando o Memphis se posicionou, sabe? É muito raro no Corinthians um jogador se posicionar. Então, a crítica que ele fez para a diretoria, para a gestão, o modo como ele vinha se posicionando, né, para lutar pelo clube, para lutar pela torcida, fez a gente sentir que a gente tinha, sabe o quê? Um jogador que conseguia levar a nossa voz para dentro dos muros do CT Joaquim Grava. E, além disso, levar a nossa voz para o Parque São Jorge. Lógico, você vai falar, Jéssica, mas tem as organizadas, né? A galera cobra, fiscaliza. E isso é excelente. Tanto que eu vi que o Ale já tinha feito ali uma publicação do PSJ em chamas, né? Usou a rede social, a inteligência artificial para fazer a ilustração. E realmente o bastidor está muito quente. Mas acho que o Memphis, enquanto jogador, vamos analisar primeiro aqui a parte técnica. Ele nunca foi um jogador extremamente excepcional, né? Já tivemos outros nomes gringos nesse Corinthians e até jogadores brasileiros que fizeram e fazem a diferença no clube. Mas apesar de ter sido decisivos em vários momentos, a gente não vai ser ingrato de falar, olha, o Memphis não servia para nada, jogou pouco, ficou mais tempo no banco. Ele era um jogador diferenciado, que pedia esse momento para ter um condicionamento físico, sabe? Quando ele trocou ideia com a diretoria e a diretoria respeitou, que era uma das cláusulas do contrato que ele tinha com o Corinthians, ter um tempo para emagrecer, para se cuidar fisicamente. Teve a pausa ali também por causa da Copa do Mundo, que deixou o calendário esse ano uma loucura. E ano que vem é a Copa do Mundo Feminina, já estou na expectativa. Eu tô torcendo muito porque é o Arthur Elias. Eu não vou mentir, não. Porque o Arthur Elias fez o nome dele no Corinthians feminino e a gente tem um carinho e um respeito, né? Uma admiração, porque ele levou o nome do Corinthians feminino a ser referência dentro da modalidade. Mas agora, o que a fiel torcida fez? Fiel torcida ficou chateada com a não renovação do Memphis? Eu vejo que nem tanto pelo poder técnico do jogador. Por quê, Jéssica? Acho que a torcida, ela enxergou, eu já te falei, o Memphis como um porta-voz. O Memphis se posicionando, né, falando o que pensava, é algo muito raro. Em 1910, né, a gente já não tinha jogadores que participavam tanto, até porque o clube não tinha
tantas situações difíceis de lidar, né, naquela época não existia tanta burocracia. Falando desse jeito parece que eu nasci em 1910, mas vamos considerar assim, né, agora o futebol moderno é muito diferente, é um ambiente novo, mas ó, de verdade, o Memphis deixou o legado dele no Corinthians e foi positivo. Não foi um jogador que saiu pelas portas do fundo, mas ó, vou falar um segredo aqui. Fiquei chateada quando eu li a notícia, a possibilidade, não tá nada confirmado, do Memphis trazer aí uma dívida, né, uma nova dívida a longo prazo de 180 milhões para o Corinthians, porque acionando a justiça vai ter correção de juros, contrato, dívidas, bônus e premiações ali que o clube ainda devia. E uma coisa que chamou atenção, não sei se você pensou nisso, mas enquanto rolava a negociação para renovar com o Memphis, a gente viu uma diretoria sendo pressionada, né, pelos empresários do Memphis. Empresários que exigiam uma pressão, garantia de pagamento de dívidas, que a gente compreende, porque o futebol brasileiro vive um momento bem difícil, mas acho que a diretoria, em certos momentos, também poderia se posicionar. A gente vê uma diretoria que às vezes acaba se omitindo em situações difíceis. É por isso que a gente puxa a orelha e fala: presidente, por favor, tome uma atitude. Não é no sentido que a gente não acredita no trabalho da diretoria do Timão, dos conselheiros. A gente respeita, apesar de ficarmos irritados quando algo, né, quando toma uma decisão questionável, é bem difícil de lidar. Agora, é um novo momento que o Corinthians está passando de novo pelo caos administrativo. Já estão falando nessa possibilidade de novos protestos, né, para a próxima semana. Mas cá entre nós, existia um custo muito alto em manter o Memphis, né? Além de manter, tinha também o custo da dívida acumulada. Então, assim, passam de 70 milhões. É muita grana. Dada a situação do Corinthians, de certa forma, foi inteligente não permanecer com o Memphis, porque apesar da gente querer um jogador, né, uma estrela internacional para fortalecer o grupo, né, fazer aquela dupla mágica com o Yuri, e falando do Yuri, eu lembro que fazia muito tempo que a gente não tinha o trio Jim, lembra? Nosso querido Garrote, o Yuri Alberto e o Memphis, para fazer a última linha ser brilhante de novo. Ah, Jéssica, agora tem Pedro Raul. Para de graça, né? Vou nem falar nada disso não. Mas com juros e multa, essa correção de custos é realmente um valor fora da realidade do que o Corinthians está vivendo hoje. A galera que trabalha com o financeiro pode explicar isso muito melhor do que eu. Agora, vamos pensar junto aqui. Mesmo reduzindo o salário, fazendo um acordo das antigas dívidas, seria uma dívida de longo prazo. O Corinthians não pode se endividar mais. Lógico que eu queria que o Memphis e o Corinthians tivessem chegado num acordo, mas que não fosse nada que envolvesse uma dívida tão monstruosa para o Corinthians. Vai ser difícil para o Corinthians restabelecer, equalizar o caixa, conseguir contratar grandes nomes. E cá entre nós, esse plantel que o Corinthians tem hoje, você pode falar o que for, mas não falta entrega, não falta dedicação. Eu sei que tem jogos que a gente torce o nariz e fala: olha, eles não estão se dedicando como deve ser. Mas eu vejo muito compromisso desse grupo com o clube. E não estou falando por questões de atraso de salário e imagem. Isso é uma questão que o departamento do PSJ vai resolver. Não é problema nosso, enquanto torcida, resolver. Mas acho que essa ausência, essa saída repentina, não renovação do Memphis, aumenta a pressão nesse grupo que ficou. Isso aí, ó, me fala. Eu recebi muita mensagem, a galera: aí, Jéssica, quem vai ficar no lugar do Memphis? Até perguntaram numa coletiva se o Rodrigo Garro voltaria a ser o camisa 10. Eu acho que, né, pode ser assim. Eu lembro quando o Garrote tinha, aliás, camisa 8, né? Eu lembro que quando o Garrote tinha, eh, antes da troca de camisa com o Memphis, ele tinha mais confiança para jogar. Eu sei que tá voltando bom futebol, achei ele brilhante do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, mas a gente ainda tinha uma esperança de ver o trio Jim, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay de novo. Não teremos isso, mas ó, esse grupo aí vai dar conta do recado, mesmo sem o Memphis. Eu queria que tivesse rolado essa renovação, mas eu respeito e entendo esse controle de risco financeiro que a diretoria do Corinthians fez.
Acho que tem um pé de coerência, sabe. Eu também fico meio chateada com algumas decisões da diretoria. Não vou nem mencionar o patrocínio, que vocês sabem que eu já fiquei bem chateada. Mas, além disso, tem algumas decisões equivocadas que, ao invés de fazer o Corinthians ir para frente, faz o Corinthians regredir. Não é isso que a gente quer. Mas, de fato, em conclusão aqui, junto comigo, essa renovação podia sim se tornar um risco estrutural para o Corinthians. Não vou entrar em mérito de intervenção judicial, que a galera está perguntando bastante, né? Tem a questão da SAF também. São pontos que eu acho que, para vir aqui comentar com você, tem que chegar mais informação concreta, sabe. Não adianta a gente ficar trabalhando com hipótese, "Ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo". Todos os 2 projetos, tanto a intervenção judicial quanto a SAF, os 2 têm pontos positivos e negativos, né. Tudo que envolve contrato, a parte financeira, tem que ser bem analisado. E eu espero de verdade que a diretoria consiga fazer um planejamento legal, tomar decisões bacanas, porque a fiel torcida é maravilhosa, é a torcida mais linda e mais apaixonada do Brasil. Do Brasil não, do mundo. Falou em mundo, lembrei de mundial. Quem não tem mundial, problema não é meu. Mas basicamente é isso. A gente continua conectado, aguardando novas informações chegarem. E em breve eu tô de volta pra gente trocar essa conversa corintiana aqui. Obrigada pelo apoio, pela companhia. Você que ficou aqui até o final. Se inscreve aí, deixa seu alô. Eu gosto de responder as mensagens. Beijo grande, beba água e vai Corinthians!